Você ou seu filho é aquele tipo de aluno que até sabe o conteúdo, mas na hora de fazer a prova morre na praia porque simplesmente você não conseguiu passar para o papel o que você sabia? Se você passa por isso, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, a dica que eu normalmente passo para os alunos é leitura ativa. A leitura que a gente já falou num outro vídeo aqui no nosso canal. E essa leitura é uma leitura no qual você vai fazer conversando com o texto, tá? E segundo passo para você fazer uma boa prova é grifar quais são as palavras de comando. Então, por exemplo, essa aqui é uma prova, eu tirei o nome da aluna, uma prova de um colégio bem conhecido aqui de Brasília. Então, a gente tem alguns verbos que são os verbos de comando. Então, por exemplo, nessa prova específica, tem aqui explique, tem aqui mencione, qual a diferença, exemplifique e explique. Note, por exemplo, uma coisa que acontece muito com os alunos é, numa questão como essa, eu tenho 3 solicitações, eu tenho 3 pedidos por parte do comando de prova. Eu tenho um que pede para explicar qual a diferença, logo depois ele pede para explicar esta diferença e depois pede para exemplificar. O que normalmente acontece? Os alunos ficam somente nessa primeira pergunta. Os outros 2 comandos eles passam direto. Normalmente, nesse tipo de questão, que tem normalmente 2, 3 comandos, acontece isso. O que eu recomendo? Por isso que essa prova, nesse caso aqui, está grifada. Eu recomendo que os alunos marquem quais são os comandos de orientação e vá ticando o que ele conseguiu fazer ou o que ele não conseguiu e o que ele ainda precisa fazer. Isso evita que ele esqueça de responder a pergunta de uma forma completa e evita que ele ganhe metade dos pontos. E eu já vi muito isso acontecer, tá? Outra coisa, cuidado com essas questões, por exemplo, marque a opção melhor. Marque a opção melhor, essa aqui até tá um pouco mais fácil, mas marque a opção melhor que representa o X conceito. Cuidado com esse tipo de questão. Então, marcar a opção melhor automaticamente vai ser a opção verdadeira dentro daquele contexto que você está estudando. Não é o que você acha, mas o contexto que você está estudando. Cuidado com questões tipo essa. Na opção abaixo, todos os conceitos se referem à teoria consciencial, exceto significa que todos aqueles itens estão corretos, menos um, que é o que é para você marcar. Cuidado com esse tipo de questão. Normalmente os alunos, eles acabam marcando somente as respostas corretas, porque a gente se condiciona a procurar o qual está certo, e não toma cuidado com esses comandos do tipo exceto, menos tal, menos que, e assim por diante. Bom, por hoje é isso, foram dicas curtas, mas basicamente para uma prova discursiva e para uma prova de itens, são questões fundamentais para que você tenha um bom desempenho. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe, marque um horário, uma hora experimental na nossa escola. Um beijo e até a próxima!